Bem-vindos a mais um episódio do Paddock Podcast. Dessa vez um episódio mais do que especial. Entra aí para o nosso grande episódio de entrevistas, onde a gente recebe grandes nomes aqui. E dessa vez a gente está recebendo ela, que está aí nesse meio esportivo há muito tempo, né? Tá desde 2011 aí cobrindo a Fórmula 1, falando sobre esse meio esportivo. E a nossa querida Juliane Serrazoli. Seja muito bem-vinda. Eu que agradeço o convite. Realmente faz bastante tempo, né? Até nem quero lembrar quanto tempo faz. Eu ainda antes da Fórmula 1 eu fazia já esporte. Então, trabalhando mesmo no esporte, eu tô desde 2004. Muito tempo. Muito tempo. Em 2004, a gente ainda estava iniciando. Muito tempo. Acho que em 2004 a gente ainda estava iniciando as nossas histórias de vida, Ju. Mas, assim, pra gente é um grande prazer receber você. A gente admira, assim, nível máximo, assim. A gente iniciou o Paddock há pouco tempo. Então, quando a gente mandou a mensagem pra você, a gente ficou muito ansiosa por ter uma resposta sua. Então, pra gente é um imenso prazer. Você que tá aí diretamente lidando com a Fórmula 1, fazendo a cobertura aí de diversas formas. Não só escreve, como o audiovisual e tudo mais. Você tem diversos canais onde você traz aí, aproxima as pessoas que gostam do esporte para que elas possam se sentir um pouquinho ali dentro do paddock e acompanhar um pouquinho do que você vive ali dentro. E assim, eu acho que todo mundo que assiste Fórmula 1 já consumiu alguma coisa sua. Essa é a certeza. Porque você trabalha como produtora da Band. E você tá aí há muitos anos, é uma profissional assim de ponta. E você tá aí, como a gente já falou, desde 2011, trabalha com esporte desde 2004. Mas afinal, como é que começou o seu interesse por Fórmula 1? Porque hoje a gente vê você aí trabalhando como produtora, como jornalista desde 2011. Mas como é que começou esse interesse? Bom, eu comecei... Nossa, nem tenho a primeira lembrança de quando essa história de ser jornalista da Fórmula 1 entrou na minha cabeça. Tem uma foto minha, nenenzinha, assim, com um carrinho de corrida que alguém me deu, brincando com o carrinho. Sempre gostei, eu assistia junto com meu pai. Eu acho que essa é uma história bastante recorrente, né? Tem o pai lá assistindo corrida, e aí vai assistir junto. Tive sorte que ninguém na minha família falou, isso é coisa de menino, fica... Isso aí não é para você, ninguém nunca se importou, ela gosta disso mesmo, gostava de futebol também bastante, e sempre gostei de esporte. E enfiei na cabeça que o que eu queria ser era o Reginaldo Leme. Eu queria viajar para as corridas, então eu gostava também da parte de viagem, de conhecer outras culturas. E se eu estou fazendo Fórmula 1 desde 2011 e hoje moro na Inglaterra, tem muito disso, de gostar de estar no meio assim de um lugar em que você está lidando com várias culturas e também indo para vários países. Então eu queria ser o Reginaldo Leme, eu brinco com ele, eu queria roubar o lugar dele, mas não, né? Tem lugar para todo mundo. Eu consegui cavar o meu espaço ali, tendo o Regi, hoje trabalhando com o Regi, o que é muito legal, mas veio daí, né? De assistir corridas com meu pai, daí eu quis ser jornalista, que é uma coisa que eu queria ser também, queria viajar, e juntei as três coisas aí, perfeito, combinação perfeita. É muito bom ver essa história. E é incrível como você fala a questão do carrinho. A gente diversas vezes recebe pessoas aqui quando a gente sempre tem uma ligação com o pai, alguém da família que acompanhava ali a categoria. E já que você conseguiu realizar esse sonho, assim, que é onde também a gente espera chegar um dia, como foi a sensação quando você fez a sua primeira cobertura, assim, de Fórmula 1? Assim, eu tô aqui agora no paddock, eu tô fazendo realmente, eu consegui. Como foi, assim? Como foi aquele start, assim, eu tô aqui agora? É engraçado, né? A gente, quando é mais jovem, assim, a gente acha que demora muito, as coisas demoram muito para acontecer, né? E eu, como eu disse, né? Eu comecei a trabalhar, logo que eu entrei na faculdade, eu comecei a trabalhar, e trabalhava com esporte, mas com outros esportes, trabalhava com corrida de rua, com musculação, coisa que não tinha nada a ver com Fórmula 1, e eu gostava também de trabalhar com essas coisas, e nada me levava para a Fórmula 1, né? Não acontecia, que essas coisas não acontecem assim, né, de você simplesmente querer. E eu comecei a fazer um blog, eu estava numa época assim muito desanimada com o mercado, que eu morava em Campinas, na época no interior de São Paulo, muito desanimada com o mercado lá e com as possibilidades de ir ou não para São Paulo, né? Para você ir para São Paulo, você precisa ir ganhando muito mais, porque em São Paulo você gasta muito mais, então estava naquela dúvida se eu fazia isso ou não.
E aí comecei a fazer um blog. Eu comecei a escrever coisas que eu não via na mídia na época e que eu queria ler. E isso foi em 2010, em junho de 2010. Chegou em setembro, outubro, já vários jornalistas que estavam na Fórmula 1 ou que tinham saído recentemente, como o Flávio Gomes, o Fábio Seixas, mas principalmente o Luiz Fernando Ramos, que estava fazendo Fórmula 1, e o Felipe Mota, que também estava, eles me notaram, começaram a perguntar quem é você está aqui, porque não é possível, você escreve muito bem e parece que você entende desse riscado aqui. E aí o Luiz Fernando Ramos e o Felipe Mota, eles estavam começando, eu tive sorte, eles estavam começando um projeto de um site que chamava Total Race, não existe mais, hoje é o motorsport.com no Brasil. E o site, o propósito do site era ser cobertura in loco. A gente só vai falar de coisa que tem algum repórter lá. E aí eu entrei como a redatora disso. Eu era a quarta pessoa na fila do pão ali. Mas eu queria muito ir para as corridas e eu já achava que eu tinha esperado muito tempo, desde 2004 que eu tinha começado a trabalhar. E aí eu peguei o salário do meu outro emprego, que eu tinha outro emprego ainda, de carteira assinada, para eu virar esse sonho meu de ir para a Fórmula 1. Peguei e falei para eles, olha, eu posso pegar as férias desse emprego, ou o dinheirinho das férias aí, e eu vou comprar uma passagem, eu vou para a Itália, que eu vou cobrir o GP da Itália. Eu posso conseguir uma credencial com vocês? E eles ficaram assim, bom, de graça? De graça, eu não vou cobrar mais, é o meu sonho, eu vou. E aí eles conseguiram a credencial para mim. Então, a sensação quando eu cheguei lá era de que tinha demorado muito para acontecer, sabe? Eu não fiquei, assim, maravilhada. Eu fiquei, esse é o meu lugar, é aqui, e eu vou lutar para que das próximas vezes eu não tenha que pagar para vir, né? Que eu venha com alguém me pagando para eu ir. Demorou muito tempo para que isso acontecesse. Só foi acontecer em 2015. E aí, de 2011 a 2015, todas as vezes que eu fui nas corridas, eu não tinha mais férias, porque as minhas férias era para ir para as corridas. E todas as vezes que eu fui pagando do meu bolso. Mas, quando o UOL precisava de alguém para fazer a Fórmula 1, que é difícil você ter alguém tem muita gente que quer, mas é muito difícil você ir fazer, porque você tem que deixar toda a sua vida de lado, você tem que morar na Europa e tudo mais. Quando eles estavam procurando alguém para ir para o UOL, várias pessoas voltavam para o meu nome, várias pessoas indicavam, não, ela tem experiência e tal. Eu tinha experiência de uns 10 GPs no total. E aí eles me chamaram e falaram, você consegue fazer tal coisa? Consegue tal coisa? Você consegue credencial? E eu já sabia de tudo, porque nesses anos aí eu tinha pagado com o meu próprio bolso e tinha feito muito, muito esforço, e esse esforço acabou sendo recompensado lá na frente. Poderia não ter dado certo, né? Em 2 momentos eu fui a pessoa certa na hora certa, mas eu também, na minha parte, fiz as coisas acontecerem. Então, Ju, você citou que fez Wolf, é uma das pioneiras no Motorsport, né, .com, que é um dos maiores sites que a gente tem, se não, eu diria que é o maior site que a gente tem hoje em dia para falar sobre automobilismo aqui no Brasil, pelo menos é o que a gente consome mais, o que o pessoal consome mais. E aí eu queria saber como é que você chegou lá, como é que você se sentiu ao chegar lá? Você falou um pouquinho que chegou lá, nossa, finalmente cheguei, mas quando você chegou lá, você olhou para isso e pensou, eu acho que eu sou uma das pioneiras do Motorsport, na Fórmula 1 hoje em dia, ou você só veio perceber isso depois? Porque você falou que era redatora do Motorsport quando ele foi fundado, né, ainda quando tinha outro nome, então você percebeu isso, nossa, eu faço parte da história do automobilismo do Brasil, naquele momento ou foi depois? Esse momento nunca chegou, esse momento não chegou ainda de fazer parte da história do automobilismo do Brasil. Eu não penso nisso. Na verdade, o Total Race, eu tenho muito orgulho do Total Race porque era um site totalmente independente, que a gente levou na raça ali por 4 anos, até que o Motorsport Global veio e se interessou em comprar o site. Nesse momento que eles se interessaram em comprar o site, era o momento que eu estava indo para o UOL, eles até queriam que eu ficasse, mas aí o UOL estava me oferecendo as viagens. Aí é outra coisa, né?
cobrir a Fórmula 1 lá, e o motorsport.com estava me oferecendo um cargo de chefia mais para ficar em São Paulo. E aí eu tomei a minha decisão, a decisão jornalística, né? Porque eu acho que nós, jornalistas, o que a gente quer não é estar numa sala, a gente quer estar onde as coisas acontecem. Mas isso de sentir que eu faço parte da história e tal, isso quem faz parte é o Reginaldo, Castilho de Andrade, esses caras, sim, são a história do automobilismo brasileiro. Você falando sobre a questão da gente ser jovem e ficar com essa ânsia, eu acho que eu tô atrasada. Eu acho que isso é muito importante você falar, porque no meio jornalístico a gente vê muito isso, e a gente, como futura jornalista, acho que a gente também sente um pouquinho às vezes isso. Será que estou no caminho certo? Tem gente que já tá lá na frente, será que eu não tô atrasada? Então é um sentimento que a gente compartilha. E sobre toda essa história, a gente queria saber assim de você. Você agora já cobriu assim mais de 12 temporadas, né, ao total da Fórmula 1, e tem assim um GP que você pode eleger como, esse é o melhor grande prêmio, é o grande prêmio que eu gosto, assim, um dos que você considera o melhor que você já cobriu. Nossa, o melhor que eu já cobri, esse tipo de pergunta eu sou péssima, que eu tenho uma péssima lembrança, mas pensando em todos os anos, assim, o GP que eu mais gosto, há alguns anos a minha resposta para isso seria Singapura. Eu sempre gostava muito de ir para Singapura, mas mudou um pouco a cara, a nossa dinâmica lá em Singapura mudou um pouco, então Singapura caiu um pouco na minha classificação. Para mim, o melhor sempre, todo ano, é Suzuka. Suzuka, primeiro, né, eu tenho o privilégio de ir para o Japão todo ano. O Japão é meu país favorito, porque é o país mais diferente dentre os quais eu já fui, e você chega em Suzuka, a educação das pessoas, o carinho das pessoas pelos brasileiros, você sente a Ayrton Senna vivo lá em Suzuka de um jeito que talvez nenhum outro lugar você sente, e é uma cultura de automobilismo muito forte, uma cultura de respeito muito forte, e eu gosto muito de estar em Suzuka. Suzuka, sim, ali a sensação de privilégio, ela vem todo ano em Suzuka, com certeza. Você falou sobre Suzuka, né? Sobre o respeito que eles têm pelos brasileiros, né? Lá. Eu queria saber, o Brasil tem uma longa história com o automobilismo. A gente tem o Senna, a gente tem vários nomes. E eu queria saber se você sente um pouco dessa coisa do Brasil, seu nome muito forte no automobilismo. Se as pessoas têm esse respeito dentro do automobilismo, como é que funciona? Eu ouço sempre a pergunta, né? Como que a gente não tem o brasileiro no grid? O Brasil parou de fabricar talentos e tudo mais. E não foi isso que aconteceu, né? Foram questões comerciais aí que acabaram afastando os brasileiros do grid nos últimos anos. Mas sim, as pessoas têm essa curiosidade, né? Por que será que saíram tantos pilotos bons no Brasil? O que os brasileiros têm? E sim, existe um respeito, sim. Nós somos um dos países de referência, né? Mesmo que nos últimos anos tenham faltado pilotos chegando na Fórmula 1. Mas, eu repito, não é uma questão de talento que acabou o talento, né? São questões comerciais ali. Hoje o Brasil, para a Fórmula 1, dá números muito grandes, né? Porque ainda é o país mais populoso em que a Fórmula 1 é popular. Dentre todos eles, se a gente for comparar, né? A Fórmula 1 é muito popular na Inglaterra, que tem 70 milhões de pessoas, é muito popular na Itália, que tem uns 80, e não é popular em países tão grandes como o nosso. Então, a Fórmula 1 ainda dá muitos números, mas não dá muito dinheiro para a Fórmula 1. Então, existe essa queda, vamos dizer assim, do Brasil no ranking, mas ainda está bem alto, e se a gente voltar a ter um piloto, com certeza a gente vai subir no ranking rapidinho. Você falando sobre a gente voltar a ter um piloto, e a gente viu quando o Drugo assinou aí com a Aston para a questão de piloto reserva, para estar fazendo os testes, aí ficou toda aquela euforia e todo mundo torcendo muito para que talvez acontecesse. E você que tem esse contato mais direto, acho que também pode falar um pouco mais sobre isso com a gente. Você vê essa possibilidade de, num futuro não tão distante, a gente ter um piloto brasileiro correndo na Fórmula 1? É sempre muito difícil responder essa pergunta, porque o cenário vai mudando, e agora
a gente tem uma mudança muito importante no cenário dessa questão de jovens pilotos aí. A gente teve uma era em que precisava muito de dinheiro, e não é dinheiro só para chegar na Fórmula 1, é dinheiro para você comprar vagas em equipes boas na Fórmula 2, na Fórmula 3, e aí você tem resultados, né? Os resultados chamam a atenção também, junto com o dinheiro, né? Duas coisas juntas. Você não conseguia chegar na Fórmula 1 só tendo um ou só tendo o outro. Bom, se você tivesse muito dinheiro, sim, tipo, Nikita Mazepin e tal, mas são exemplos completamente malucos, né? Agora, por causa do teto orçamentário que tem na Fórmula 1, sobra dinheiro. Então, uma equipe como a Red Bull, por exemplo. A Red Bull antes gastava 800 milhões de dólares, agora tem o teto de 145 milhões, mais o gasto com pilotos, não sei o que lá, vamos supor que eles vão gastar menos de 300 milhões de dólares por ano, mas a receita ainda é muito grande, né? Então, eles estão, e todas as equipes da Fórmula 1 estão numa situação mais relaxada, vamos dizer assim, em relação ao dinheiro. Então, para os pilotos brasileiros que estão chegando, o Drugo está bem na boca aí, mas no momento de transição. Eu não sei muito bem o que vai acontecer com ele, porque ele tem dinheiro, não muito, mas tem o apoio da XP hoje, mas tem a desconfiança no paddock, porque ele demorou 3 anos para ser campeão da Fórmula 2. E é brutal quando você chega na Fórmula 1, você precisa ter tudo perfeito, né? Ter ganhado logo de cara e ter muito dinheiro, e ele não tem isso, demorou um pouco para andar na Fórmula 1 também. O primeiro teste que ele fez foi só o ano passado, então as pessoas ficam um pouco desconfiadas com ele, não é o primeiro nome que aparece, vamos dizer assim, quando eles estão procurando um jovem piloto. Mas talvez olhando um pouco mais para trás, o Gabriel Bortoleto e também o Rafa Câmara, um pouco mais para trás, talvez eles vão chegar um cenário um pouco diferente, precisando um pouco menos dependente do dinheiro, e aí a gente vê se eles vão ter alguma chance. Mas como eu disse, vai mudando muito rapidamente o cenário, né? Então é difícil você projetar daqui 2, 3 anos. Você falou muito sobre o teto orçamentário, de equipes que gastavam 800 milhões, como a Red Bull, passam a gastar bem menos. Você acredita que isso ajudou ou piorou mais a Fórmula 1? Ou de que forma ajudou, de que forma tornou pior? Se teve um impacto muito significativo? Eu acho que ajudou muito, e tem muito ainda o que ajudar. Tem alguns ajustes, né, porque as equipes é igual o regulamento do carro, né? As equipes vão achando uma brecha, outra aqui, e a FIA tem que vir fechando todas as brechas, senão o teto orçamentário vai para o espaço, né? Mas o que a gente está vendo já nessa temporada, exemplos muito claros do teto orçamentário surtindo efeito. Você tem, por exemplo, a McLaren tendo crescido de uma hora para outra, a Aston tendo crescido de uma hora para outra. Isso tem a ver com a possibilidade de investimento que essas equipes tiveram, e que essa possibilidade esteja no mesmo nível que Mercedes e que Red Bull. A Mercedes perdeu muitos profissionais por conta do teto orçamentário para a Aston Martin, para a McLaren também contratou muita gente, a Red Bull perdeu muita gente também, e isso vai equilibrando as forças ao longo do tempo. Claro que tem essa regra, e tem a outra regra que é do limite de desenvolvimento aerodinâmico, né? Quanto mais na frente você tiver no campeonato, menos tempo de desenvolvimento aerodinâmico você tem. E essas duas regras combinadas estão colaborando para que esteja todo mundo muito parelho, tirando um cara, tirando uma equipe, mas isso é um risco que a Fórmula 1 correu quando mudou o regulamento em 2022. Sempre tem alguém que entende melhor o regulamento, e esse alguém foi o Adrian Newey, como costuma ser, e agora essas regras do desenvolvimento aerodinâmico e o teto orçamentário vão ajudar todo o grid, incluindo a Red Bull, a se juntarem novamente. Eu acho que a gente vai ter ali mais tem uma outra mudança de regra em 2026 também, e com o risco de novo disso acontecer, de alguém sair na frente. Mas eu imagino que o campeonato do ano que vem já vai ser diferente do campeonato desse ano, né? Se a gente tira o Verstappen da equação, claro que não é real, né?
Mas do campeonato desse ano, a gente tem um campeonato absolutamente sensacional, né? Claro que mérito deles fazerem o que eles estão fazendo, mas o regulamento tende a fazer com que todo mundo se junte, sim, até o senhor Verstappen. Você falando, a gente tá lembrando da corrida. Foi na corrida passada da Inglaterra que o Hamilton teve aquela coisa com o Toto e o Toto. Hamilton, a gente sabe que o carro não tá bom, mas dirige. Aí a gente ficou de casa, tipo, gente, que se tudo a Mercedes. E aí você falando sobre todas essas mudanças e que envolve as equipes, a gente espera mesmo que daqui pro próximo ano as coisas afunilem um pouco mais para que a gente também veja aquela competitividade de volta, porque quando a gente lembra que a gente teve aquela temporada onde Hamilton e Verstappen chegaram empatados na última corrida e foi para decidir, tipo, na última corrida, é uma coisa assim, cara, aquilo foi adrenalina pura. Eu imagino você de perto assistindo aquilo ali, ainda tendo tudo aquilo que teve nos bastidores depois. É pauleira. Mas aí a pergunta que eu quero fazer agora é sobre a questão do campeonato de agora mesmo. Como você enxerga, assim, que alguma equipe possa dar uma canseirinha ali na Red Bull, no Verstappen, o que eu acho um pouco difícil, mas você enxerga que alguma dessas equipes agora pode dar essa canseirinha aí no Verstappen pra gente ver um pouco mais dessa competitividade, ou realmente a Red Bull tá ali naquele crescente que a gente anda acompanhando aqui só pela TV? A gente viu em 2 corridas no Canadá e em Silverstone que eles sofreram. A Red Bull sofreu, o carro não estava na mão, não, mas a Red Bull sofrendo, o Verstappen abria 3 décimos por volta. Então, precisa ainda muito desenvolvimento para as equipes chegarem em 3 décimos na Fórmula 1. É bastante coisa. Claro que alguma coisa pode acontecer, sempre acontece alguma coisa, né? Não tem uma temporada da Fórmula 1 e que não acontece nada com nenhum dos 2 pilotos da equipe dominante quando isso acontece. Alguma quebra de motor, alguma coisa há de acontecer, ou uma rodada na chuva, não quero, né, jogar nenhum azar para o Verstappen, mas alguma coisa sempre acontece. Mas o que eu imagino que vai acontecer daqui para frente, a gente viu nos últimos 2 meses, né, muito desenvolvimento dos outros, mas agora vai diminuir um pouquinho esse desenvolvimento, porque eles têm que focar muito mais no carro do ano que vem. Por outro lado, o carro do ano que vem vai ser igual a esse carro, então tem muita coisa que você pode colocar nesse carro e vai usar para o ano que vem também. Então vai ser interessante a gente ver como que as equipes vão trabalhar com as suas porcentagens, né? É sempre uma porcentagem, você nunca para 100% um carro e começa 100% o outro. Quando você lança o carro desse ano, o carro do ano seguinte começa com uma barrinha de 1%. E vai subindo, e o outro vai descendo. Então, depende muito do como as equipes vão fazer isso. Se eles continuarem, se eles entenderem que a gente vai usar praticamente o mesmo carro para o ano que vem, vamos continuar o desenvolvimento desse. Como a Red Bull tem aquela punição pela quebra do teto orçamentário de 2021, então eles têm menos tempo de desenvolvimento no turno de vento. Eles deram não muita sorte, eles trabalharam muito para ter uma vantagem tão grande que isso não vai fazer diferença. Não sei se vocês percebem que a Red Bull não traz nenhuma novidade para o carro. Não traz porque eles estão focando no carro do ano que vem. Então, eles têm mais que o dobro dos pontos da Mercedes no campeonato. O campeonato está ganho, eles não precisam colocar coisa no carro, eles têm que se preocupar com o ano que vem. E deu tudo certo para eles, porque eles têm muito menos tempo de turno de vento, mas eles usam tudo para o ano que vem, enquanto os outros têm que usar um pouco para esse ano, um pouco para o ano que vem. E aí as coisas acabam equilibradas. Então, respondendo a sua pergunta, depende muito do ritmo de desenvolvimento dos carros. A Red Bull já deixou claro que se eles quiserem chegar a ganhar 1, 2 corridas, eles chegam. Eles não vão comprometer o desenvolvimento de 2024. E como você falou, na Fórmula 1 sempre está acontecendo alguma coisa. A gente nunca tem um dia monótono, né? E você tem, né, a produtora da Band, tem o seu próprio site, produz vários conteúdos, audiovisual, sonoro, matéria, escrita. E a gente queria saber como é que você dá conta de tudo, fazendo toda essa cobertura em loco lá, mas depois você também faz várias matérias, faz várias análises. Como é que você dá conta de tudo isso? É muita coisa. É muita coisa mesmo, e ainda tem material que não vai para o Brasil, material que eu faço para fora do Brasil também. Eu sempre quis, como que dá certo? Planejamento. Eu sou a rainha das listas,
e eu sei quanto tempo que eu tenho que ficar em cada tarefa, né? Sendo produtora da Band, a Band não permite que eu faça mais nada dentro lá do paddock, então eu saio no carro, vou escrevendo matéria e tal, e eu uso todos os momentos possíveis e imagináveis para trabalhar, e eu, com o tempo, eu fui aprendendo a dividir. Isso eu vou fazer, eu preciso fazer isso no final de semana que não tem corrida, e eu faço, não importa se eu vou trabalhar vários e vários dias, eu prefiro não contar. Se eu vou trabalhar vários e vários dias seguidos, acho que jornalista tem isso, né? A gente escolhe ser jornalista, a gente, principalmente que você trabalha com esporte, você aceita que final de semana é um conceito, né, que não é muito fixo, assim, o conceito. Às vezes o final de semana vai ser uma quinta e uma sexta-feira. Seus amigos não vão conseguir sair com você, mas é a escolha que você fez na sua vida. Mas meu foco na Fórmula 1 é porque tem essa coisa que eu entendo, que é a Fórmula 1. E eu sou muito inquieta. Eu não consigo ficar fazendo a mesma coisa há muito tempo. Eu estou fazendo a Fórmula 1 há muito tempo, mas não da mesma forma. E aí eu fui encontrando maneiras de me desafiar. Então, escrever para mim é fácil. Eu sempre escrevo um texto assim em 20 minutos e as pessoas falam, nossa, que texto maravilhoso. Mas para mim tá tudo, organizar as ideias na minha cabeça e colocar no papel é muito fácil fazer. Se eu tivesse continuado fazendo isso, que eu comecei fazendo assim, né? Só escrevendo, eu não estaria aqui, eu estaria fazendo uma outra coisa na minha vida. E aí eu comecei claro, mídias sociais, não dá para fugir de mídias sociais, fazia podcast, primeiro eu fazia participações em podcast, depois eu comecei a fazer o meu próprio podcast, aí eu tentando ver, porque jornalista você não pode colocar todos os seus coelhos na mesma cartola, né? Eu tentando dividir um pouco isso, eu vou cobrar pelo podcast. Eu vou fazer lives, eu vou cobrar por essas lives, que as pessoas podem falar comigo e tirar as dúvidas dela diretamente. Eu vou fazer uma newsletter, vai ser de graça? Não, eu vou cobrar por essa newsletter. E aí surgiu o No Paddock da Fórmula 1 com a Ju, que é o projeto do Catarse, em que eu consigo, as pessoas têm uma assinatura mensal, e eu consigo fazer tudo isso. Eu consigo fazer newsletter, eu nunca tinha feito na vida, eu consigo fazer o podcast com o tema que eu bem entender, eu faço as lives também. Então, são 3 coisas diferentes no mesmo produto e vendo esse produto, que foi uma coisa muito legal quando eu comecei a fazer. Tinha um jornalista que não tá mais, brasileiro que não está mais na Fórmula 1, e ele olhou para mim e falou, fiquei sabendo que você está fazendo uma vaquinha? Falou assim, falei, não é vaquinha não, eu estou produzindo conteúdo e estou cobrando com conteúdo que muita gente faz de graça. Você não está entendendo o que está acontecendo aqui, e deu certo, já tem 4 anos o projeto, a gente acabou criando uma comunidade muito legal, muito saudável dentro desse projeto. Eu também fui, por 4 anos, repórter da Rádio Bandeirantes, da Band News FM, na verdade, que faz a cobertura da Fórmula 1. E ali eu fiz uma coisa que, ali assim eu fui pioneira, porque eu não era repórter, eu era comentarista. Eu era uma mulher sendo comentarista de Fórmula 1 e, assim, eu era o principal foco da transmissão, porque eu chamava o Odinei, o narrador, o tempo inteiro, porque eu tinha muita informação. Era eu que estava lá. E isso eu fiz durante 4 anos. Jamais na minha vida eu imaginei que eu ia fazer rádio. Jamais imaginei que eu ia fazer vídeo. Eu sempre fui aquela pessoa de escrever. Mas a Fórmula 1 abriu para mim esse leque, porque, como um colega me disse, isso ficou muito na minha cabeça. Você pode fazer o que você quiser. Não adianta, não importa você não ter a experiência. Porque o mais difícil é a Fórmula 1. E o mais difícil você domina. E aí, com isso na cabeça, eu comecei a fazer um monte de coisa que eu não imaginava fazer. E se eu estou há 12 anos, 13 temporadas na Fórmula 1, é porque eu diversifiquei o que eu estava fazendo. E aí é um desafio o tempo inteiro, né? Hoje em dia eu faço um podcast em inglês. É difícil, né? 10 minutos falando em inglês, sem parar, sem conversar, sou eu falando. Mas é um desafio interessante. E também há 3 anos surgiu o desafio de fazer TV, né? Uma coisa, produção de TV, eu nem sabia o que é que eu tinha que fazer quando eu aceitei. Eu aceitei porque era uma mídia com a qual eu nunca tinha trabalhado. Então, é pesado, mas é muito prazeroso porque cada hora eu estou fazendo uma coisa diferente. Isso, para mim, é o que vale.
Muito interessante você falar isso, porque é muito sobre se reinventar, né? Assim, sempre tá procurando, bem que você falou, que você não gosta de ficar na mesmice, a gente já percebeu que você gosta sempre de estar fazendo algo novo. E aí, você que já tá esse tempo todo no paddock, com essa diferença de estar sempre escrevendo, podcast, gravação, como é esse contato seu dentro ali do paddock com os pilotos? O contato que você tem, assim, a oportunidade que você tem de falar com eles, como é esse contato? Bom, já são vários anos, então os pilotos acabam te reconhecendo, né, sempre. Então, você consegue falar, mas é um pouco controlado, né? Você tem os horários de entrevista, daí você pode fazer as perguntas. Hoje em dia, como eu trabalho na produção de TV, eu faço as minhas perguntas pela Mariana, né? Eu falo para ela, pergunta isso, pergunta aquilo, e se você fizer essa pergunta e tal. Porque não é meu trabalho fazer isso lá, mas eu consigo fazer algumas entrevistas fora de final de semana de GP. Mas antes disso eu fazia todas as entrevistas e tal, e contato, eles são pessoas normais, assim, pessoas que, como qualquer um, quando vê a mesma pessoa lá, sempre fazendo as perguntas, eles reconhecem, não tem nada de outro mundo no contato com os pilotos, não. Você falando que ajuda, fala pra Mari algumas perguntas, a gente lembrou aqui do episódio que teve em um GP passado. Ela foi fazer uma pergunta pro Norris e aí um outro jornalista se intrometeu lá, quando o Norris falou que ela fazia sempre as melhores perguntas. E a gente achou aquilo assim uma coisa muito absurda, só que a gente ficou muito feliz que o Norris soube também dar uma resposta ali pro jornalista e a Mariana também perguntou assim, tipo, como assim? Tipo, foi muito... A gente ficou... Cara, ela tem uma carga de histórias já ali na Fórmula 1, então pra gente também foi uma surpresa quando a gente viu outro repórter falar aquilo, porque a gente também tem a impressão de que os repórteres são muito unidos ali quando estão ali no paddock. Aquilo foi um mal entendido só. Eu vi o corte do vídeo, eu estava ali, obviamente, né? Quando eu vi o corte do vídeo, eu falei, nossa, isso parece uma coisa completamente diferente do que foi. Foi uma brincadeira, o Norris estava brincando também, porque tinha Netflix atrás, então eu estava fazendo um showzinho para Netflix. Mas o colega, porque o inglês não é a primeira língua dele, saiu assim, você tá mentindo, mas não é exatamente o que ele quis dizer. E é um cara super gente boa, ele não estava desmerecendo a Mariana, não tem... Pareceu ser uma coisa, mas realmente não foi. Foi uma brincadeira. Acontece muito isso de, né, não ser a nossa primeira língua e a gente fala uma coisa e quando você vê, nossa, não era pra ter saído dessa forma. E aí você falou sobre o desafio de que foi tá sendo produtora da Band, né, que você não sabia nem o que era. A gente gostaria que você explicasse pra gente como é o seu trabalho sendo produtora da Band. Bom, acho que depois de 2 anos e meio, acho que eu sei um pouco mais o que é. Bom, eu cuido do conteúdo, então eu cuido do que a Mariana vai falar ao vivo, né? Então eu vou passando para ela as coisas que ela tem que falar, as coisas que são importantes falar e explicando tudo. Por isso que eu fui contratada, né? Como ela teria mais espaço na Band, essa coisa do conteúdo seria mais importante, daí eles contrataram alguém justamente para muni-la aí de informações para vocês. E também eu cuido dos horários das entrevistas, eu marco tudo, eu defino o que a gente vai fazer, com quem a gente vai fazer, os conteúdos das matérias que vocês veem, tanto antes da corrida, como às vezes nos programas da Band. Então eu cuido disso, eu cuido do conteúdo, principalmente, eu marco todas as entrevistas, eu faço todo o meio campo com as equipes, com a Fórmula 1 também e tudo mais. E eu cuido das entradas ao vivo, faço a coordenação, a ponte junto com o Brasil, para saber se está tudo certo, áudio, vídeo, está tudo certo. E então é como se eu fosse o anjo da guarda, vamos dizer assim, do conteúdo que está saindo lá das pistas pelo mundo. De toda essa curadoria assim, que você faz de informação e também do fato de você estar sempre com essa questão da produção, você tem que estar ali, se virar nos 30 e conseguir fazer tudo isso. Você falou que você, às vezes, quando tá ali no paddock, fazendo trabalho da Band, depois tem que ir pro carro e dar um jeito de escrever e tudo mais. Qual a parte, assim, que você acha que é a mais difícil de lidar com essa correria? Ainda mais porque o fato de que vocês têm que estar indo com a Fórmula 1 para onde quer que eles vão, então... Eu acho que o mais difícil é que,
quando a gente é ser humano, né? Então tem algumas noites que você não consegue dormir direito, principalmente por causa de fuso horário e tudo mais. E você tem que estar ali, você está lidando com pessoas que também estão cansadas, e está todo mundo no limite, e você tem que entender cada um, entender o outro, né? O trabalho em equipe. E quando você está cansado, você não rende a mesma coisa, mas do outro lado da telinha, as pessoas não têm nada a ver com isso, né? Você tem que entregar o seu trabalho mesmo assim. E às vezes, quando tem várias corridas em sequência, você fala, nossa, mais um treino livre e tudo mais, mas isso não pode passar pro outro lado da telinha, né? Então, acho que é esse o desafio, você manter o gás, como você disse, com as viagens, principalmente com mudança de fuso horário. Tem, por exemplo, esse ano teve o GP do Azerbaijão e depois o GP de Miami. Então, eu moro em Londres. Para ir para o Azerbaijão, são 3 horas a menos de fuso. Depois, você está acostumando com 3 horas a menos, você viaja 7 horas para frente, para ir para Miami. Enquanto você está acostumando com Miami, você volta para Londres. Aí seu corpo fica uma loucura. Mas então, o desafio é que isso não transpareça. Então, tanto no trabalho com a equipe lá em loco, quanto nos textos. Os textos não pode ficar... tô cansada, vou escrever qualquer coisa. Ou o vídeo que eu faço na segunda-feira, né, tá com uma cara de acabada, dane-se essa corrida, eu só quero dormir. Às vezes é o que tá na sua cabeça, mas ninguém pode perceber. Você falou muito sobre a questão de viajar na Fórmula 1, né? E a gente vem vendo que a cada ano o calendário vem crescendo na Fórmula 1. Isso você acha que tem a ver com Drive to Survive, com a série da Netflix? Como é que você vê o aumento do público desde que a série foi lançada? E como esse público novo vem chegando na Fórmula 1 ou tem ajudado ela? Como é que você vê toda essa situação? São duas coisas diferentes, né? Tem a abordagem da Liberty Media. Eles foram obrigados a fazer isso porque o dinheiro a receita da Fórmula 1, ela vinha muito dos direitos de TV. E a TV está vendo uma mudança aí no mercado, né? Vocês devem estar de olho isso, se formando agora. Menos TV e mais streaming. Acontece que a Fórmula 1 ainda não consegue fazer tanto dinheiro com streaming. Então, eles precisam aí ter um pouco de TV e tal. Mas vindo dessa área de direitos de transmissão, o dinheiro foi baixando. Aí eles olharam as outras fontes de renda aqui, a principal é a promoção de GPs, né, que cada corrida paga entre pelo menos 20 milhões de dólares por ano na Europa, fora da Europa pelo menos 25, quando você vai, às vezes, Azerbaijão, assim, chega a pagar 30, 40 e tudo mais. 40, 50 e mais. Então, por isso, a Liberty começou a expandir o calendário, convenceram as equipes, ok, vai todo mundo ficar super cansado, mas vocês vão ter mais dinheiro no final do ano. As equipes adoram ter mais dinheiro no final do ano, falando, tudo bem, a gente aceita um calendário maior. Então, isso é uma coisa. O calendário aumentou, não pelo interesse, mas pela necessidade de se fazer dinheiro e a queda na receita dos direitos de transmissão. Mas aí o Drive to Survive foi um acerto. O cara que teve esse insight e que vendeu a história para a Netflix, que é o Sean Bratches, ele não está mais na Fórmula 1. Ele foi o cara que meio que salvou a Fórmula 1 e meio que saíram com ele no final de 2020, antes do negócio estourar completamente, né? Mas a Fórmula 1 deve muito a ele. E foi importante para renovar a audiência da Fórmula 1. Mudar completamente o tipo de pessoa que assiste a Fórmula 1 e também mudou o tipo de corrida que a Liberty traz em função disso. Por exemplo, o GP de Miami, é uma coisa que não dava para pensar, há 5 anos na Fórmula 1 ter um GP de Miami. Mas hoje, com o público novo que chegou, tem espaço para Miami, tem espaço para Las Vegas. Ampliou muito o que a Fórmula 1 significa, porque também é um show por causa do Drive to Survive. Então, é interessante. Eu estava dando uma entrevista hoje, mais cedo, estava lembrando de há 10 anos, então, 2013. 2013, a Fórmula 1 estava mudando do motor a combustão para esse motor híbrido que a gente usa até hoje. Na época, era tudo muito negativo. A Fórmula 1 vai morrer,
e não adianta mudar para híbrido. Que híbrido? Híbrido não é motor de competição, cadê o barulho? E um monte de baboseira que não só não se tornou verdade, mas se a Fórmula 1 tivesse continuado com Bernie Eccleston com a cabecinha ali de vou economizar o máximo possível, não vou, não só Drive to Survive, mas não vou gastar com mídias sociais, porque isso é besteira, porque eu não sei como fazer dinheiro com isso, que essa era a ideia do Bernie Eccleston antes, a Fórmula 1 ia estar lá embaixo. Se a Fórmula 1 está hoje com a saúde financeira que ela está, vamos lembrar que a Liberty comprou por 6 bilhões e o negócio, só as shares, como é que fala? As ações da Fórmula 1 estão valendo 30 bilhões agora. Esse é um dinheiro que eles fizeram de 2017 para cá. Isso só aconteceu por essa abertura na mente aí, que é muito, muito importante para o esporte, porque o esporte estava caindo numa descendente ali que parecia que a audiência ia ficar velha e rabugenta, e veio essa audiência do Drive to Survive para chacoalhar um pouco as coisas. Muito legal você tocar nisso, sobre a necessidade de receber essa galera que assiste, veio pelo Drive to Survival, porque a gente vê muito na internet a galera comentando, principalmente no Twitter, mas a gente acha que essa galera que vem pelo Drive to Survive é igual fã de One Direction, de boy band, mas é uma galera que a gente vê que realmente está querendo acompanhar e que vão lá e acompanham pelo Instagram, acompanham pelos outros meios de mídia. Então acho que realmente é legal, até para, como você falou, manter a Fórmula 1 viva. E aí, a gente não ia perder a chance de falar com você sobre uma coisa que está acontecendo agora na Fórmula 1, que é... A gente viu toda essa chegada dos novos pilotos aí, a gente viu também que a galera anda cobrando muito dessa galera nova que chegou aí no assento da Fórmula 1 para estar dando resultado mesmo. E a gente viu que o De Vries está se despedindo, né, para Daniel Ricciardo assumir o seu assento. E a gente queria saber de você aí, o que você achou aí, vendo tudo isso acontecer, porque uma galera ficou assim, achando que o Drew Vries ainda tinha muito o que dar na Fórmula 1, mas a gente viu que ele realmente não cumpriu assim tanto com as expectativas da galera. Muita gente esperava muito mais dele. A gente já falou em alguns episódios aqui do Paddock mesmo, que a gente estava muito ansioso para ver ele na Fórmula 1, porque era algo que ele já queria há um tempo, e ele estava sempre ali com o Toto Wolff na garagem da Mercedes, e a gente se perguntava como vai ser quando ele chegar ali para correr na Fórmula 1 mesmo, mas aí pelo visto a coisa não deu muito legal pro lado dele, então a gente queria saber também sua opinião sobre todo esse caos aí que aconteceu. A gente nunca sabe os detalhes internamente, né? O que sempre se falou do De Vries é que ele era uma pessoa difícil de lidar, não era muito um cara de equipe. E por isso que ele não era aproveitado na Fórmula 1. Ele foi campeão da Fórmula 2, depois foi para a Fórmula E, foi bem lá e tal. Por que ele não chega? É isso, ninguém suporta trabalhar com ele. Aí, no ano passado, ele fez... em 3 equipes, foi na Aston Martin, na McLaren e na Mercedes. Ele fez aquele dia, aquela sessão de FP1, de jovens pilotos e tal. Ele nem é jovem, né? Nem era jovem. No ano passado estava com 26, 27 anos, para a Fórmula 1, já ultrapassado para a Fórmula 1. Mas ele foi bem saindo de um carro para o outro. E aí teve aquela chance na Williams, né? Que ele andou, se não me engano, ele andou de Aston Martin na sexta-feira em Monza. Daí ficou, o Alex Albon teve apendicite e ele subiu no carro no sábado de manhã e pontuou ali. Ali o Helmut Marko falou, esse cara que eu preciso. Por quê? Dentro da AlphaTauri ali tem um cara chamado Yuki Tsunoda, que muitas vezes as pessoas não dão muito valor, mas os engenheiros falam que ele é muito bom, ele é muito rápido. O problema é que ele não consegue controlar, não tem muita noção do que torna ele rápido. Então, se você não tem essa noção, você não consegue fazer isso várias vezes. E eles estão insistindo no Tsunoda, claro que tem o apoio da Honda também, mas também porque eles acreditam que se eles conseguirem moldar o Tsunoda, ele vai ser um pilotaço aí para o futuro da Red Bull. E aí a ideia do Marco era colocar um cara experiente como o De Vries para trabalhar ao lado do Tsunoda. Ele não só levou um couro do Tsunoda, como não estava ajudando muito, aparentemente, lá dentro. E o Marco, eu
Não vou concordar com as políticas do Helmut Marko, com o jeito de trabalhar, o jeito de fazer terrorismo nas pessoas. Eu não gosto do jeito do Marko, mas você tem que entender, se vai entrar na equipe dele, você tem que entender que esse é o jogo que ele joga. Ele viu o De Vries, ele não é um piloto estreante na minha visão, ele não é um piloto jovem, na minha visão, ele tem um monte de experiência e ele já deveria estar num nível um pouco mais alto, né? Tem experiência, inclusive, com carros complicados, com bateria e tudo mais, que é quem vem da Fórmula 2 não tem isso, né? Mas ele, por ter passado pela Fórmula E, tinha. E ele não rendeu o que o Marko esperava. E aí, pelo que eu apurei, o De Vries já sabia que a situação dele estava muito complicada, depois quando ele saiu de Silverstone, e teria esse teste com o Ricciardo seria avaliado para essa vaga da AlphaTauri. O Ricciardo começou o ano meio que assim, eu vou ficar esse ano inteiro fora, e eu quero, se eu for voltar, eu vou voltar para a Red Bull, não vou voltar para a AlphaTauri. Depois ele foi entendendo que o único jeito dele voltar seria fazendo estágio no pior carro do grid, que a AlphaTauri tem o pior carro do grid. E aí ele foi fazer esse teste, que era um teste de pneus, e depois de algumas voltas, o Christian Horner estava lá, viu os tempos, viu como ele estava no carro, ligou para o Marko e falou, você tem seu piloto. E agora tem um papel duplo aí, o Daniel Ricciardo tem um papel duplo. Primeiro, ele ajuda o Tsunoda também, para ver se dá jeito nesse Tsunoda, se ele consegue ser rápido o tempo inteiro. E para as chances dele, é a chance dele voltar na Fórmula 1 e talvez cavar uma vaga mais para frente. Não vejo ele muito apto ali a vaga da Red Bull, a vaga do Pérez. O Pérez tem contrato até o final do ano que vem. Há questões comerciais aí, é um cara que traz dinheiro para a equipe. Ele representa aí o mercado latino-americano, que é importante para a Red Bull. A equipe está realmente dando apoio para ele continuar, mas do jeito que está é bastante difícil, né? Eles estão confiando que isso é só uma fase. Mas, ao mesmo tempo, eles estão olhando para o mercado, eles estão olhando Leclerc, estão olhando Norris, eles não estão olhando para o passado, vamos dizer assim, para o Daniel Ricciardo, que já tem 34 anos, né? Se o outro de 27 já era velhinho para a Fórmula 1, imagina de 34. E foi interessante você falar sobre o Tsunoda, porque como você falou, muitas vezes as pessoas subestimam ele. Inclusive, eu e Vitória, a gente vem falando nos últimos episódios que a gente meio que adotou o Tsunoda, que a gente tá sempre ali lembrando que ele tá sendo um piloto muito consistente em relação ao carro que ele tem, que não é um carro que é para trazer resultados, né? E aí a gente queria falar, a gente tá aqui quase no meio da temporada, no Summer Break, já tá começando a Silly Season, que mal começou e já trouxe várias questões, como, por exemplo, o interesse da Red Bull, o suposto interesse da Red Bull pelo Lando Norris, de que ele talvez teria um pré-contrato com a Ferrari, de que a Red Bull teria entrado em contato com o Alex Albon para ele voltar para a família Red Bull, mas ele teria recusado. Também tem o Sainz na Audi em 2025, o Leclerc na Mercedes. Então a gente ainda está tentando entender como se esses rumores são verdade e como é que eles estão funcionando ali dentro do paddock. A gente queria saber sua opinião sobre essa situação também. Esse mês é um mês muito importante, né? Tem vários... O que acontece nos contratos da Fórmula 1 é que geralmente tem cláusula de performance, tanto para o lado do piloto quanto para o lado da equipe. Então, se chega em 31 de julho e a equipe está, vamos supor, a McLaren está atrás do 4º lugar, Norris está livre para negociar. Porque esse tipo de sondagem que é feita nessa época, mais antes, nessa história do Norris com o Red Bull já tem um tempo, como que é o seu contrato, a gente pode te abordar, não pode te abordar. Então é esse tipo de coisa que acontece. Mas esses movimentos, eles são para 2025, né? Que os contratos são feitos, porque todos os contratos, a maioria dos contratos acabam em 2025. Mas muitos pilotos, o que acontece, eles fecham muito antes, e aconteceu isso em 2020, o Sainz fechou bem antes de começar a temporada de 2020, ele já sabia que ele ia sair da McLaren. Teve alguns outros movimentos que aconteceram dessa maneira também. E então é isso que está acontecendo, é o Silly Season, mas lá para frente, né? Porque para o ano que vem não devem abrir muitas vagas, não, talvez. A Williams deve abrir,
Haas é possível que sim, é possível que não. A Alfa Romeo também se fala. Então, para o ano que vem, são poucas vagas aí. É claro que todo mundo pendente do que pode acontecer com o Pérez, mas no momento, como eu falei, o momento é as sondagens da Red Bull são lá para frente, quando acabar o contrato do Pérez. E a galera também se preocupa muito com o contrato do Lewis Hamilton, né? Porque, querendo ou não, é uma expectativa para talvez um Octa vir, e aí tem gente que acha que não, e aí também tem gente que acha que ele renova ou não renova. O Toto Wolff já falou que por ele ficava mais uns 5 anos ali na Mercedes. É uma grande questão. Mas uma pergunta também muito interessante que a gente queria fazer para você, também como admiradoras, para quem está entrando aí nesse meio para falar sobre Fórmula 1, que está iniciando, quais conselhos você daria, ou o que você acha que é necessário para iniciar nessa carreira como um jornalista mesmo de Fórmula 1? Bom, assim, a dica que eu sempre dou é quando você vai fazer o seu conteúdo, para você olhar o que é feito e ver o que você sente falta. Porque sempre tem alguma coisa que não está sendo feita, ou que não está sendo feita de um jeito legal. Não tentar imitar alguém ou fazer exatamente o que outra pessoa está fazendo, porque esse espaço ali já está ocupado. E o que eu considero muito importante também é você respeitar quem está lá. Às vezes a gente tem algumas informações que jornalista, o grande segredo de você fazer jornalismo bem é você não publicar tudo que você sabe. Então, muitas vezes você fala algumas coisas porque você tem outras informações que você não precisa falar, elas estão ditas nessa informação. E aí, muitas vezes, quando você está assistindo de casa, você fala assim, mas por que ela está falando isso? Isso não tem nada a ver. Mas é que tem algumas partes que não estão ditas, elas estão escondidas ali na informação. Então, respeitar o trabalho de quem está lá e fazer alguma coisa que você sinta que está faltando no mercado. Acho que essas são as 2 dicas principais. E focar sempre é muito importante. O jornalismo é feito em loco. Jornalismo é feito em loco. Não pensar assim, eu vou ser jornalista de Fórmula 1, eu vou crescer o meu canal do YouTube e tal. Você não está fazendo jornalismo, você está fazendo uma outra coisa. Né? Você está sendo um youtuber. O jornalismo você faz olhando, sabe, olhando no olho das fontes, você está lá e você sabe. Por exemplo, uma nuvem veio para Fórmula 1, que é aquelas coisas, né? Temperatura de pneu muda de uma hora para outra. Você sentiu que uma nuvem entrou e por isso que você sabe que naquele momento o pneu da tal equipe está pior, o pneu de tal equipe está melhor. Isso é uma coisa que nada substitui você estar em loco. E outra coisa também, você vai perceber quando um cara está fazendo uma declaração só para jogar pela torcida. Você vai conhecer esse cara. Você vai saber quando desconsiderar um pouco a declaração dele. Se você estiver fazendo de casa, você vai copiar e só vai dar Ctrl+C, Ctrl+V e às vezes vai passar alguma coisa. Eu acho que o vídeo que vocês estavam falando, daquele vídeo da Mariana, isso é um bom exemplo, né? Se você não está lá, você não sabe o contexto, você não sabe o que está acontecendo, você passa adiante uma raiva do cara e o cara só fez uma piada que não se encaixou muito bem ali no momento, né? Então, sempre foque, mas seja difícil, eu sei que é muito difícil chegar a fazer a Fórmula 1 em loco, mas é um foco muito importante para ter se você quiser fazer direito, né? E assim, é muito bom conversar com você, porque você é uma pessoa que está lá dentro, que tem uma bagagem enorme de trabalhar com a Fórmula 1, que tem credibilidade. E é interessante a gente ver a visão, porque você é a credibilidade em pessoa, assim, do que é diferente de ter somente um jornalismo opinativo, eu acho isso, mas não tá lá dentro, então não sabe muitas vezes como as coisas funcionam. Eu e Vitória, um exemplo, a gente fala sobre Fórmula 1, mas a gente não tá lá dentro, a gente não sabe como é que as coisas funcionam. Então a gente gostaria de saber a sua opinião, como é que você acha que a Fórmula 1 vai estar daqui a 5 anos, como é que ela vai estar a longo prazo? Essa é uma pergunta interessante. E, assim, nada contra vocês fazerem o seu podcast não estando lá, tem que começar de algum jeito. Eu comecei assim também, mas só o foco tem que ser fazer jornalismo de verdade lá no chão mesmo, onde está acontecendo as coisas, e é muito mais divertido também. 5 anos é bastante tempo, então 5 anos a gente já vai ter passado o regulamento 2026,
o que eu estou ouvindo desse regulamento é que alguém vai fazer um motor muito melhor do que os outros, esse alguém é a Honda. Então, em 2026 a gente vai ter, eu imagino que Fernando Alonso, olha, vai ser ousado. Fernando Alonso como chefe da Aston Martin dominando a Fórmula 1. Não sei o que vai ser de Lance Stroll, se ele vai ter falado pro pai dele, ó, essa brincadeira não é comigo, vou fazer outra coisa da vida, ou não. Quem vai ser o astro da Aston Martin. Mas a Fórmula 1 talvez encontre um outro Drive to Survive, ou uma outra forma, vai ter o filme do Brad Pitt que vai ter sido lançado, para se manter, a Liberty é muito boa nisso, para manter a Fórmula 1 em voga em outros públicos, não ficar só no mundinho dela, e as equipes fazendo muito dinheiro, que eles já estão fazendo muito dinheiro por causa do teto orçamentário, e eu torço para que o teto orçamentário continue, que é fundamental para a Fórmula 1, que ninguém encontre uma brecha gigantesca que faça gastar muito mais sem ninguém perceber, e é isso, a era da Aston Martin, sim, mas com bastante competitividade por conta do teto orçamentário e a Liberty Media fazendo bastante dinheiro. A gente vai lembrar disso. Eu tomei um susto quando você falou assim, Alonso, eu já fiquei o quê? E quando falou Honda, eu lembrei eu não sei se é verdade, mas de que a Honda teria interesse de levar o Tsunoda para a equipe, que eles iam levar um motor, né? Então acho que eu não sei se é verdade, né? Vamos ter que esperar para ver, você deve saber melhor, mas eu tô ansiosa para saber assim como é que vai vir com esse novo regulamento de 2026, como é que a Fórmula 1 vai estar. Ju, eu acho que é isso. A gente só tem mesmo a agradecer você por ter topado aqui, aparecer aqui no Paddock, por ter topado a entrevista. Foi um prazer, assim, enorme, imenso mesmo. As redes sociais da Ju, galera, vão estar na descrição do vídeo. Então, vocês podem estar aí acompanhando ela tanto pelo blog, quanto pelo Instagram dela, por todos esses meios de comunicação aí que a gente já viu que ela tá sempre ali presente. O Instagram do Paddock também vai estar na descrição do vídeo. Acho que é isso. A gente só tem mesmo a agradecer você por ter topado e dizer que, assim, foi incrível a conversa, porque você trouxe não só coisas sobre a sua experiência como jornalista, mas também muita coisa que a gente tinha curiosidade de saber do que anda acontecendo pelos bastidores da Fórmula 1. Muita coisa ficou esclarecida hoje aqui. Então, muito, muito, muito obrigada por ter aceitado, Ju. Foi um prazer. Eu que agradeço o convite, vocês claramente sabem do que estão falando, e aí o papo fica muito legal. Muito obrigada. Novamente, muito obrigada por ter aceitado o nosso convite. A gente ficou muito feliz. A gente é uma grande admiradora do seu trabalho, de todo o trabalho ali do pessoal da Band. E eu acho que é isso. E muito obrigada para quem escutou, acompanha o nosso podcast. E até o próximo episódio.